Bem, irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos dando início ao nosso programa hoje, 21 de dezembro, e nós vamos conversar um pouco sobre a Escola Bíblica da semana passada, do dia 14. Nós temos hoje aqui conosco o Alfredo da Igreja do Catete. Alfredo, seu nome completo? Alfredo Francisco Martins do Rosário. Do Rosário. E também o Eduardo, né, que é um obreiro lá, Alfredo é diácono, você... Eu sou obreiro da Igreja do Catete. Eduardo José de Souza Barbosa. Pastor lá, Walter Júnior, se eu não me engano. Pastor Walter Júnior. E tem ungido lá, né? Ungido Paulo Garcia. Amém. Muito bom. Bem, o tema de hoje é Jesus no tabernáculo. O assunto é o conhecimento de Jesus através do tabernáculo e seus objetos. Nós vamos estudar Êxodo 27, tá bom? A primeira pergunta que nós temos é a seguinte. Em Êxodo 27, capítulo 27, verso 1 e 2, o altar do holocausto foi feito de madeira e revestido de cobre, que falam da justiça de Deus. Identifique essas características da pessoa do Senhor Jesus, tá bom? Eu separei 3 vídeos para nós vermos, para dar base ao nosso conhecimento. Nós temos o Patrick, que é uma pessoa rotineira nossa. Temos também o Peter, também, que é rotineiro nosso, e a Adriana Dalto, de Blumenau. Nós vamos ver, Brumado, nós vamos ver o vídeo e depois voltamos, tá bom? Amém? Amém. Em Êxodo capítulo 27, o altar do holocausto de madeira e revestido de cobre profetizava acerca de características do Senhor Jesus e apontavam para o seu sacrifício como Cordeiro de Deus. A madeira mencionada no verso 1 simboliza a humanidade de Jesus que veio a este mundo na forma de homem. Já o cobre, descrito no verso 2, apontava para a divindade de Jesus e seu poder para fazer justiça. Em cumprimento ao que foi profetizado em Êxodo, Jesus veio ao mundo morrendo na cruz como homem, mas ao terceiro dia ressuscitou como Deus para nos absorver e nos justificar de todos os nossos pecados. A todos a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós entendemos que em Jesus o Pai executou seu projeto de salvação. E assim como a madeira de acácia, tão dura e existente, que era encontrada no Monte Sinai e também no deserto, essa madeira faz alusão do Senhor Jesus como homem, que desceu da sua glória para morrer em nosso lugar, para perdoar nossos pecados, para que hoje possamos ter acesso à salvação. E essa madeira não foi usada por acaso na construção do templo. Mas nós sabemos que essa madeira foi usada para permanecer intacta, né? Ao passar dos anos, do tempo, das gerações, durante a permanência no deserto, como o tabernáculo, né? Que ficaria no deserto enquanto o povo estivesse, né? A estrutura dessa madeira deveria ser altamente resistente, suportando todas as intempéries do tempo, sem se danificar ou destruída. Então, essa é a figura do nosso Senhor Jesus. É a característica perfeita da humanidade de Jesus. O Filho do homem, que nos deixou eternamente o seu sacrifício como homem crucificado, foi forte para morrer na cruz e venceu a morte. E hoje que estamos na presença do Senhor e nós temos uma esperança de salvação. E um dia nós estaremos com o Senhor na eternidade para toda sempre. Amém? A paz seja com todos os irmãos. A madeira, ela simboliza a humanidade de Jesus. O cobre, ele é a sua divindade do poder para fazer justiça. O altar do holocausto revela que Jesus é o centro da justiça e da vontade de Deus. A madeira de acácia, revestida de cobre, aponta para o Senhor Jesus, que em sua perfeita humanidade suportou todo o juízo de Deus contra o nosso pecado, pela grandeza da nossa salvação. Amém, irmãos? A paz de Jesus. Então, vamos lá. Antes da gente começar a entrar na parte humana, não é, do Senhor Jesus, eu vou fazer só uma aberturazinha pelo seguinte. O pastor Alexandre Gueiros, no último dia 14,
Ele falou o seguinte: o tabernáculo foi construído por determinação de Deus para que ele pudesse habitar no meio do seu povo. Tabernáculo, em hebraico, significa habitação. E eu queria lembrar de uma pessoa que construiu praticamente toda a parte do tabernáculo, a parte interna de artífice, que foi Bezalel. Ele construiu boa parte da parte artífice, né, dos utensílios. Mas eu queria também lembrar a vocês algumas coisas que o Peter falou, né? Ele falou sobre madeira de acácia, que foi encontrada no Monte Sinai. Uma madeira dura, resistente às intempéries. Eu queria começar por aí para a gente ver um pouquinho daquilo que é a parte humana do Senhor Jesus, tá? Em cima do altar. Você falou no intervalo para mim que você descobriu algumas coisas sobre a parte humana de Jesus. Uma delas que você pode me falar, Eduardo? Sim, Jesus, quando ele chora. Aonde? Quando ele chega a encontrar-se com Marta e Maria, que ele recebe ali, embora já saiba pela sua divindade, né, mas o choro delas, a tristeza delas, leva o Senhor Jesus que o Senhor Jesus ali foi a parte como humana amigo, dele, né? Algum amigo. Eduardo, Alfredo, você tem alguma coisa mais a falar sobre a parte humana? Mais algum exemplo? Outro tempo que ele chorou, né? E quando ele tropeça, quando está carregando a cruz, o peso, o né? peso da cruz, do sofrimento ali. Mas né? vamos voltar um pouquinho mais antes, né? Ele no barco, ele dormiu. Sim. Ele foi acordado pelos discípulos, ele falou: mestre, não se te dá que morramos, não é? Então, nós vemos algumas partes do Senhor Jesus na parte humana que nos lembra muito de nós, né? O cansaço, né? O peso da cruz, né? O choro ao ver um amigo morto, embora que ele sabia que ele ia ressuscitar, mas ali a parte humana dele tocou. Mais alguma coisa que você pode falar, Alfredo, Eduardo, sobre isso? Outra parte humana? Só reforçando no aspecto, quando ele está dormindo, a palavra fala que havia uma grande tempestade, né? Os barcos antigamente eram o chacoalhar era muito maior do que eles eram pequenos, né? Eles não eram barcos que nós conhecemos hoje, os barcos de pesca, né? Pequenos. E ele ali, o cansaço era tão grande que a palavra fala que ele adormece, né? E nem com balançar, a palavra fala que entrou água no barco, assim mesmo. Então é a parte humana, mas ao mesmo tempo que também há o cobre, né? E vamos lá, vamos ver a parte agora do cobre, né? Nesse exato momento. Você vê ele dormindo, ele vê o mar revolto, mas ali ele fala: mar, aquieta-te, vento. Ali os discípulos veem que realmente aquele ali era o filho, e eles falam: quem é esse que o mar obedece e o vento obedece? É a divindade, né? É a divindade do Senhor. Você vê a parte dele como homem, como madeira ali, mas vê o cobre, que é a divindade, ao mesmo tempo que ele cessa e os próprios discípulos falam: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? E nós vemos também divindade do Senhor Jesus quando ele anda sobre o mar. Quando ele encontra Pedro. Tem tanta coisa que nós podíamos falar do Senhor Jesus, mas ele tem uma frase que ele fala o seguinte: as aves têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, mas o filho do homem não tem onde repousar. Ali ele está mostrando a fraqueza do homem na sua vida. Interessante lá atrás, lá na frente agora, na crucificação, que ele olha para o Senhor e fala: Pai, se possível, passa de mim. Ele estava sentindo ali toda a humanidade, todo o sofrimento que ele ia passar. O sofrimento foi tão grande, né, filho, que ele suou sangue. Né? Aquilo que você falou, ele carregando a cruz depois dos açoites, não é?
coroa de espinho na cabeça. Não desistiu, né? Não parou, de ele maneira cumpriu o projeto nenhuma. ali do Pai. Ali estava cumprindo o projeto. É como o projeto do tabernáculo, aonde ele foi construído tudo, né? E na hora em que o homem, o pecador, vai até o tabernáculo para pedir o perdão do pecado, ele leva o animalzinho, coloca a mão sobre a sua cabeça e entrega. Nós vivemos assim, né? Todos os dias nós clamamos, né, Alfredo? Eu sempre lembro daquela orientação do clamor permanente. É uma coisa interessante, né? Você tá aposentado, está em casa, o Senhor está falando com você. E agora esse resgate dos marcos antigos, né? Nós vemos tudo aquilo que o Senhor está fazendo na obra do Senhor em relação à nossa vida. Né? O Senhor está operando, Eduardo, e operando de uma forma grandiosa. Nós temos aí vários exemplos. O pastor Gilson falou muito. Agora o pastor Marcelo ele falou sobre a hora do holocausto. Está lembrado disso, Eduardo? Sim. Qual era o horário? Às 9 da manhã. Era o tabernáculo, 9 da manhã. Isso, e depois tinha um outro 15 horas. Às 15 horas. Foram justamente o quê? Que Jesus se apresentou, que ele foi levado ao Calvário às 9 horas, lá permanecendo até às 15 horas, quando foi o sacrifício supremo ali que ele deu a própria vida. Até ali ele estava no sofrimento, angústia, né? A angústia. E vamos lembrar também o seguinte, ali também na cruz, na hora que ele morre, ele mostra a soberania dele, a divindade dele, aonde o céu se escureceu. Né? Tudo aconteceu naquele momento para que nós pudéssemos ser salvos. Eu acho que é muito interessante a Escola Bíblica Dominical para a gente. Muitas vezes as pessoas ouvem e não estudam, não é? E quando nós falamos sobre esses produtos, né, aquilo que foi feito para o templo, que nós vamos ver um pouco mais à frente, semana retrasada nós vimos sobre o cortinado, não é? O símbolo de cada cor. E agora nós estamos entrando dentro do tabernáculo para ver os utensílios. E esses utensílios, a maneira que foi criado. E eu estava vendo essa semana um vídeo do pastor Gilson, e ele falava o seguinte: aonde podemos imaginar, da onde foi tirado tanto ouro? De onde foi tirado tanto cobre? De onde foi tirado tudo aquilo? E ele falou o seguinte: o Egito ficou pobre. E quando nós formos sair aqui para a eternidade, o mundo vai ficar pobre. O mundo vai ficar pobre de tudo aquilo que o Senhor tem nos feito. Não é isso? E nós precisamos, todo momento, estarmos prontos para entrar no Santos dos Santos, para a eternidade. Mais alguma coisa, Eduardo, você falar? Acho que eu estou falando muito. Não, sobre essa questão que o pastor Marcelo abordou, do sacrifício do Senhor, desse horário, que ele foi apresentado às 9, né, quando Jesus foi ali levantado ali, e permaneceu ali no seu sacrifício até as 15 horas, que era o horário do último sacrifício. E na verdade foi o último sacrifício dele como homem, né? Ali ele se apresentando diante de Deus. Daqui para trás cessa todo o sacrifício feito no tabernáculo. Agora o meu sacrifício serve para todos. Que embora aquela madeira tem um fim. A madeira era resistente, mas a madeira tem fim. Mas aí se mostrou o cobre, né? Os sinais da natureza no céu, o sol que não deu a sua luz, houve trevas sobre a terra, houve as estrelas foram e muitos que viram, né? A própria palavra fala que os próprios soldados falaram que realmente aquele é o Filho de Deus. E você vê também uma coisa, é que nos momentos mais importantes da vida do Senhor Jesus, nós vemos lá as cores, né, o Alfredo, o azul, o amor de Deus pela nossa vida. Nós vemos a parte profética
da entrega, os horários, né? É profético aquilo. Lá no tabernáculo havia o horário certo. E agora nós vemos que lá na frente, o sacrifício do Senhor Jesus, mesma coisa. Amém? Amém. Podemos seguir em frente? A pergunta número 2 nos diz o seguinte: com base na resposta da pergunta número 1, identifique nos evangelhos 2 momentos em que o Senhor Jesus se manifestou nas suas naturezas, da humanidade e na sua divindade. Eu acho que a gente já passou um pouquinho por isso. Agora é só dar uma reforçada, né? Sim. Nós temos 2 vídeos, do Gustavo Carneiro, daqui do Rio de Janeiro, e nós temos do Alisson, lá de Porto Velho. Vamos assistir o vídeo e depois voltamos. 2, nós podemos dizer que a humanidade de Jesus, ela se evidencia no Evangelho de João, capítulo 19, no versículo 28, quando diz: depois, sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. E nada mais humano do que o Senhor Jesus, ali na cruz do Calvário, dizer que tinha sede, a sede que reflete a humanidade do Senhor Jesus. Ao mesmo tempo, que no versículo 34 vai dizer: contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água, aqui revelando a divindade do Senhor Jesus. Porque na cruz, ele como homem teve sede, mas dele saiu água para as nossas vidas, saiu água da vida, água que ele vai dizer no Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 14, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Então Jesus, na sua humanidade, ele teve sede, mas na sua divindade ele deu a cada um de nós água da vida, água em abundância. Amém? A todos a paz do Senhor Jesus. Nós vemos a natureza humana e também a natureza divina do Senhor Jesus na passagem que fala da ressurreição de Lázaro. No verso 35 do capítulo 11, registra: Jesus chorou ao ver a situação, né, que Lázaro e suas irmãs estavam. Mas nós vemos também no verso 43 que o Senhor Jesus disse o seguinte: e tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Ou seja, o Senhor Jesus operou algo que só Deus pode fazer, que é ressuscitar o homem. Então, o nosso Deus, ele mostra, né, que ele se compadece da nossa necessidade, porque o Senhor Jesus é o nosso mediador, e também ele intercede por nós. Ele age em nosso favor perante o Pai, mostrando a misericórdia, o amor do Senhor. Amém, irmãos? Paz do Senhor. Bem, nós podemos falar sobre a humanidade de Jesus. Ele fala o seguinte: as aves do céu têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde repousar. Nós vemos também lá, ele, no momento final, nos momentos finais, onde ele sobe para orar, os discípulos dormindo. Nós vemos também algumas coisas interessantes. Vocês já falaram sobre Lázaro, não é? Ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. Ele sabia que tudo aquilo tinha que acontecer. Mas ele era amigo dele. Quando ele vê, sabe a notícia da morte dele, é o texto mais curto da palavra. Jesus chorou, somente isso. Ele chorou ali por causa do seu amigo, mas ele sabia que ele ia ressuscitar. E nós vemos também a divindade de Jesus, né, operando na nossa vida, na vida dele mesmo. Nós vemos a morte de Jesus, né, onde nós podemos ver o momento da ressurreição. E lembrando do momento da ressurreição, eu vou lá atrás, agora no tabernáculo, o altar do holocausto, construído por Bezalel, que era o artesão-chefe de todo o tabernáculo. Ele construiu o tabernáculo de acordo com aquilo que Moisés recebeu no monte, medidas e todas. Interessante que a medida do altar, do altar do holocausto, ele era de um formato quadrado, de 2,5 metros de largura por 2,5 metros de comprimento. Ele era um quadrado perfeito. Ele tinha 1,5 metro, 1,30 m de altura. Não é? As pontas dele tinham chifres que eram cobertos também de bronze. E nós começamos a ver aquilo que Deus estava preparando para ele, não é? Porque o altar, não é? O altar do holocausto,
era o ponto maior, não é, de sacrifício. E é interessante que eu falo Bezalel, a palavra fala que o Espírito Santo desceu sobre ele, né, para que ele tivesse habilidade para realizar todo aquele projeto. Ele era artesão. Todo aquele projeto que Deus determinou, ele precisava do Espírito Santo. E para todo o projeto de Deus ser consumado ali, né, na vida do Senhor Jesus, o Espírito Santo atuou ali a todo momento, né? Tudo ali estava presente. Eduardo, o altar do holocausto ele foi construído para sacrifício de animais, não é? Em função do perdão do pecado, não é? Aí você vê lá na cruz qual foi o ponto maior da morte de Jesus. E pastor Gilson ele fala o seguinte: o altar é uma palavra que significava levantamento, um lugar alto, não é? Sim. E ele tem até alguns textos que ele falou na Escola Bíblica Dominical que são os seguintes, lá no Evangelho de João: quando eu for levantado, atrairei todos a mim. João 12:32. Ele fala, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E quando levantastes o Filho do Homem, conhecereis quem eu sou. Então, na cruz, nós conhecemos quem é a divindade real de Jesus. E nós vemos o seguinte: quando ele morre na cruz do Calvário, ele estava ali representando tudo aquilo que é o nosso pecado. Ele colocou sobre todas as nossas dores, sobre o nosso sofrimento, né? Não foi só a morte da cruz, mas foi tudo aquilo que representa. E nós vemos o seguinte, lá em Romanos 6:23 diz o seguinte: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Né? O animal morria, ele era partido, o sangue jogado, mas ele estava morto. Mas agora, na morte de Jesus, na ressurreição dele, nós temos direito à vida eterna. É importante frisar também que o sacrifício ele era contínuo, né? Uhum. O homem pecava, né, e tinha que oferecer o sacrifício ali. Mas o sacrifício do Senhor Jesus foi de uma vez por todas. Lembra que você, na pergunta passada, tu falou sobre os horários em que o pastor Marcelo falou? Sim, sim. A hora do sacrifício no tabernáculo era 9 da manhã. 9 da manhã. E o segundo período de sacrifício era às 15 horas. Por que 9 horas? Você sabe? Que foi o momento em que Jesus foi crucificado. E 15 horas. Momento da morte de Jesus. Então, nós precisamos entender o seguinte: nele nós cremos que não fomos julgados. Não é? Nós pecamos e somos perdoados através do sacrifício do Senhor Jesus. Tá? Graça e misericórdia do Senhor, somente isso. Eu fico imaginando, não é? O Senhor Jesus sabendo aquilo que ele ia sofrer. Lá, o suor virou sangue. Tamanho sofrimento que ele sabia. Dele. Não é? Ele sabia tudo o que ele ia passar. Mas ele morreu, Alfredo, por tua causa. Pelo irmão que está nos vendo. Por você. Não é? E às vezes a gente pergunta se valeu a pena. Você está glorificando o Senhor pela morte dele na cruz. Nós vamos agora nos marcos antigos, retornando os marcos antigos, as orientações que nós temos. Não é? Você está realmente servindo ao Senhor com alegria? Com alegria. É difícil, né, Alfredo? Depois de um dia de trabalho, né, Eduardo, lá no... Não podemos esquecer nunca desse sacrifício, daquilo que o Senhor Jesus fez. A todo momento isso tem que estar vivo em nossos planos. E nós não podemos esquecer, Eduardo nem Alfredo, da grande orientação que o Senhor nos deu, o clamor permanente. Você está aposentado, né? Está em casa, né, a esposa... Mas você que está trabalhando lá no tribunal, né? Sim. Uma coisa diferente, você, Senhor, tem misericórdia. Não é? Quantas vezes nós pecamos sem entender e o perdão vem. Quantas vezes nós fazemos o uso do clamor permanente. Do clamor. Com certeza.
Dirigindo, né, Eduardo? A oferta que o Senhor Jesus se deu ali na cruz do Calvário. É muito importante a gente entender isso, que a morte do Senhor, ela encerrou todos os sacrifícios para um só. Mas todas as vezes na nossa igreja, pelo menos eu penso assim, eu acho que vocês também devem pensar, que na hora que nós nos ajoelhamos, eu olho para a cruz. Eu olho para aquele momento em que Jesus estava morrendo, né? E da frase dele: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabiam por quê, estava levantando. Mas lá atrás nós vemos o sacrifício, tinha que ser levantado, para nós reconhecermos Jesus. Amém? Amém. Vamos cantar um hino? Agora é a pergunta das crianças, né? Vamos cantar um hino junto com elas, depois nós voltamos. Tá bom? Tá bom. Eu falei muito, agora vocês vão cantar. Glória a Deus, amém. Bem, a pergunta das crianças eu não vou fazer, porque o próprio Bernardo ele faz. O Bernardo é aqui de Magé, Bernardo Monteiro. Nós vamos assistir o vídeo, depois nós voltamos com acessibilidade. Amém? O Senhor Jesus é para nós maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, como diz em Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, um principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Amém? A paz do Senhor Jesus. Interessante a pergunta da acessibilidade. Quem é Jesus para nós, né? Quem é o Senhor para nós? Nós vemos lá, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Nós temos o vídeo do Cláudio Oliveira, de Rolândia, e nós temos a Sabrina, de Belo Horizonte, em Libras. Vamos assistir e voltamos. Perguntas para acessibilidade. Quem é Jesus para nós? Maravilhoso. Maravilhoso. Deus forte. Deus forte. Conselheiro. Conselheiro. Pai da eternidade. Pai da eternidade. E príncipe da paz. Príncipe da paz. Amém? Amém. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus a todos. Resposta à pergunta 4. Quem é Jesus para nós? Jesus é o nosso amado, nosso Salvador, Filho de Deus. Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus é o nosso Salvador. A paz do Senhor Jesus. Amém? Bem, estamos encerrando o nosso programa. Lembrar de pedir a todos que gravem suas participações, né? Essa semana foram muito poucas devido ao nosso trabalho, à nossa luta diária. Nosso canal no YouTube, não esquece de ativar as notificações. Vocês têm visto a nossa TV no canal 587 da Sky? Vocês não têm Sky? Se não tiver, procura ver lá no YouTube, tá? Programação diária, programação muito boa. Eu tenho visto e olha, as crianças têm uma programação para as crianças muito boa mesmo. Seria muito bom que todos nós víssemos, tá? Nas redes sociais, no nosso link, lembrando que a partir dos próximos meses, nós não vamos ter o nosso seminário dentro do YouTube. Amém? Lembrar nas redes sociais, curtir, compartilhar e comentar.
Às 19 horas lá no Catete, nosso culto, né? 19 horas. 19 horas, glorificando ao Senhor. Amém. Amém? Amém. Agradece Glória lá a ao Jesus. pastor Walter Júnior e ao ungido Paulo. Paulo. Venha a paz de Senhor Jesus. Amém.